Opa, e aí galera, tô um tempo aí sem fazer vídeos, o meu PC deu problema, mas enfim, vou tentar voltar aí fazendo alguns vídeos e tô iniciando aí pelo Shadows of Brimstone. Então esse é um jogo bem top, é um jogo cooperativo onde ele vai simular aí um faroeste com um ataque de monstros aí muito cabuloso. Então o objetivo dos jogadores é entrar nas minas, onde que está saindo essas sombras obscuras, e resolver o problema lá. Então esse jogo ele tem dois tipos de games que você pode jogar. O modo história, que é muito foda, e no modo história você vai poder ganhar XP, acumular XP, ir na cidade, melhorar item, comprar e vender item. E tem o modo campanha randômica, né? Você pega um capítulo da história lá e joga só aquele capítulo, acabou e começa do zero em outro capítulo, né? Então, basicamente, se a gente for usar o modo história, a gente vai usar a maior parte aqui dessas cartas aqui, né? Que no jogo base elas são maiores que as cartinhas, né? Então aí elas são as cartas de referência. Aqui nesse modo de jogo ele está misturado duas caixas bases do jogo, né? Porque é tipo como se fosse o Zombicide, né? E tem ali o, é, o jogo base, né? A Season 1, aí depois vem o Season 2 Prison Outbreak, aí dá para você jogar essas caixas separadas, mas porém você pode ter as duas e juntar elas e fazer uma coisa maior. Então a mesma coisa o Shadows of Brickstone. É, Esse jogo você vai decidir, né, qual personagem que você vai iniciar no game, né? É, aqui nesse vídeo eu vou falar somente sobre questões referente ao jogo, a regras para se jogar o jogo randômico, né? Dependendo aí dos views do vídeo, eu posso até entrar em detalhes do jogo campanha, que é muito foda, cara, muito foda mesmo. Enfim, voltando aí na questão dos personagens, você vai optar entre um dos personagens que tem, né? Então, eu separei aqui um personagem, onde ele vai estar simulando um xerife, né, do Velho Oeste, e ele tem os atributos para se fazer testes durante o jogo. Então, dependendo dos desafios que for aparecendo no jogo, vai pedir um teste de agilidade. E esses testes, eles podem ser de três tipos, né? Então ele pode ser um teste para um dos heróis, um teste para todos os heróis e um teste para um herói randômico, tá? Então quando vai se fazer um teste, a gente vai usar um D6. Onde está o D6 aqui? Acho que está aqui. Beleza. A gente vai usar um D6 para fazer um teste. Por exemplo, se a gente for fazer um teste de agilidade, aí lá na carta vai estar um 5. Agilidade 5. Então a gente vai pegar os dois dados e vai jogar os dados. Se a gente tirar 5 ou mais em qualquer um dos dados, a gente passa. Nesse caso que a gente falhou no teste. Então, se a gente for fazer um teste de Cunning, vai pegar 4 dados, vai jogar, vai ver a dificuldade do teste e ver se passou ali no teste para fazer. Então, é bem simples a questão do teste, tá? A iniciativa ela vai influenciar na questão em quem age primeiro durante os turnos. Então, por exemplo, tanto os personagens principais vai ter a iniciativa deles. Deixa eu ver aqui se eu pego um outro personagem aqui para a gente poder comparar. Aqui. Então, por exemplo, a iniciativa dessa aqui é 3, a iniciativa desse aqui é 4, logo esse aqui vai agir primeiro que esse personagem de baixo.
Aí a gente pega uma carta de referência de monstro aqui. Vamos pegar uma carta de referência. Por exemplo, se tivesse uma luta, esses dois aqui contra o monstro, a gente vai olhar a iniciativa dele, e a iniciativa dele está onde? Iniciativa 4. A iniciativa 4, só que quando há empate, o monstro age primeiro. Quando há empate entre os jogadores decidem ali, na amizade, quem vai agir primeiro. Então aqui no caso o monstro agiria primeiro, depois esse viria, por último essa viria, tá? Depois eu vou explicar aqui questões das fichas dos monstros, mas basicamente as fichas dos monstros têm dois lados, então o lado normal e o lado brutal. O lado brutal é utilizado no modo campanha, quando está lá na frente mais evoluído, vai lá e pega os bichos da forma brutal, que aguenta mais porrada e bate mais também. Voltando aqui na ficha do personagem. Então a gente tem aqui os atributos aqui embaixo, que são referentes aos ataques à distância e os ataques melee. O que isso quer dizer? Se você for dar uma porrada no cara, por exemplo, com ataque melee ou alguma arma, você tem que tirar 4 ou mais nos dados. Vai mostrar qual a quantidade de dados que você tem. Se você não tiver nenhuma arma melee, você vai dar uma porrada no cara, então você tem 2 dados. Então, basicamente, você vai jogar os dados e se você tirar 4 ou mais nos dados, você vai acertar hit no bicho. Então, por exemplo, esse que você acertou um hit no bicho e esse outro que você errou, tá? Essa mulher aqui, ela, mesma coisa, 4 ou mais, basicamente os dois ali a mesma coisa. Já no range, aqui não tem range, então quer dizer que é uma arma que você tem que ter equipada. Com a arma, ela vai mostrar, deixa eu pegar aqui onde que tá os itens iniciais. Itens iniciais, esses malucos. Onde que estão? Starting Gear, estão aqui. Vamos pegar aqui. Caça aqui. Por exemplo, vamos supor que esse xerife tivesse com esse rifle aqui. Então, o que quer dizer que as informações? Você pode acertar com o rifle distância 5, então 5 quadrados de distância, e você tem um dado para dar o tiro. Então você vai utilizar essas regras que estão aqui embaixo, use o D8 para jogar o dado para dano 6, 7, 8, conta como crítico. Então tá, beleza, você tem um dado para poder jogar aqui, você joga 6, então acertou. Então para poder medir o dano do bicho lá, a gente vai jogar um D8. Então ok, 5 de dano no bicho. A gente deu, e aqui no caso dessa especificação dessa shotgun, achei que era um rifle, dessa shotgun, se a gente tirasse 6, 7, 8, contava como crítico no bicho lá. Ou seja, se der crítico, o bicho não pode usar os pontos de defesa dele. O que é os pontos de defesa? Por exemplo, nesse caso aqui que eu dei 5 de dano, esse bicho tem 4 de defesa, ele ganharia 1 de dano. Ele tem 6 de vida, então ele ficaria com 5 de vida. Se eu tivesse dado crítico de 8, ele morreria, porque vazaria toda a defesa dele. Ok? Então, nós temos, além disso, nós temos o máximo de grit que ele pode utilizar. O grit, ele é uma pontuação que influencia muito na estratégia do jogo. Apesar de você poder ter 2 grits ali no jogo, quando os jogadores eles vão iniciar o game, todos começam com 1 de grit. E você pode usar esse grit de 3 maneiras. Você pode usar o grit para rerolar a quantidade de dados que você quiser uma vez, né? Você usa um para rerolar quantos dados você quiser numa jogada. Você pode usar um grit para poder adicionar um dado, um D6, para adicionar seu movimento.
se mover mais. Eu vou explicar como se move aí no jogo. E você pode usar esse grid para ativar alguma habilidade especial que precise de usar grid para habilitar essa habilidade. Então o grid ele é muito bom. E como você ganha grid? Eu vou explicar primeiro o movimento e já combando com a questão do grid. O movimento, como funciona? Você tem a miniatura, né, onde você vai decidir nesses 6 posições aqui, onde inicia sua miniatura. Então, esse jogo ele pode ser jogado até 6 jogadores, acredito eu, tá? Então, ok, quando o jogador ele vai iniciar o jogo, ele tem 2 ações que ele pode fazer ali. Na verdade são 3, né? Mas quando não tem nenhum inimigo, não tem como batalhar. Então são 2 ações que você pode fazer no início do jogo. Uma é se mover, né? E a outra é você vasculhar ou olhar através da porta. Como funciona isso? Então, quando você vai se mover, você joga um D6 e você se move aquela quantidade de espaços. Então, estava aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Quando você chega nesse ponto aqui do tabuleiro, você pode olhar através da fechadura, né? Ou seja, a ação de olhar através da fechadura, você chega aqui no deck de mapas e você puxa uma carta. E você vira e você pega esse tabuleiro aqui, esse tile aí, e vai colocar ele encaixado nesse sentido verde aqui. Então vamos procurar esse tabuleiro aí primeiro aí. Vamos achar ele. Cadê esses mapas? Exploration, Random Hero. Cadê os mapas? Acho que eles estão aqui, eu acho. Como que ele é? Deixa eu ver. Não. Não. É esse? Acho que é esse, hein? Tá, ok. Eu acredito que seja esse. Não, tem um trilho ali no meio ali. Mas enfim, não vou ficar procurando aqui, senão o vídeo vai ficar grande demais. Enfim, aqui a gente... Aqui, vamos colocar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então, esse aqui tem uns quadradinhos, né? Então, vocês estão vendo aqui que esse quadradinho está pela metade. Então, quando ele chega nesse quadradinho, deixa eu ver só o sentido ali, que é o mapinha. Então, ele seria mais ou menos assim. Então, o quadradinho ele vai se completar quando você juntar os mapas aqui, ou seja, o personagem ele está ocupando, né, o quadrado completo quando você olha pela fechadura. Você utiliza a ação de olhar pela fechadura. Quando você coloca o mapa novo ali, você já pega um token de exploração e coloca o token ali e acaba o turno, tá? Outra coisa que o personagem pode fazer durante o seu turno é a questão de vasculhar. O vasculhar, né, o escarvenge, ele é basicamente o seguinte: você joga 2 dados, se eu não me engano. Deixa eu só verificar aqui que eu me esqueci como funciona o Scavenge.
Então, o Scavenge ele funciona basicamente o seguinte, são 3 dados que você joga e você só consegue ser bem sucedido se você tirar um número 6 em um dos 3 dados aqui. No caso, tirou 6, você vem aqui no deck de Scavenge, que é esse aqui. Você puxa uma cartinha dele e vê o que você encontrou. Então tem 3 coisas que pode acontecer aqui. E o deck de Scavenge, eles são 12 cartas. Então você tem um terço de coisa que pode ser boa, um terço de coisa que pode ser ruim e um terço de coisa que você não vai encontrar nada. Então, por exemplo, aqui no caso você encontrou ali um equipamento. Então você vem aqui no equipamento, gear e puxa uma carta, tá? No caso aqui você vasculhou e não encontrou porra nenhuma. Aqui você encontrou 25 de ouro. Aqui você achou uma coisa lá que vai te dar 3 de horror. E você vai perder 2 de sanidade para cada. Você vai fazer um teste de horror, né? Você se horrorizou lá e vai fazer um teste de horror. Eu vou falar depois como funcionam os testes. E se você falhar, para cada hit que você tomar desses 3, eles vai perder 2 de sanidade. Isso aqui é coisa boa ou coisa ruim? Um Darkstone, tire um guia. Isso aqui é coisa boa. Isso ainda ganha 10 de XP ali, ó. Dinheiro, nada. Tomou no botão. Tire um. Isso aqui é coisa ruim. Growing Dead, depois eu vou falar disso. É tipo o perigo crescente aí que tá indo para fora da mina. Eu vou explicar isso depois. Gear, nada, nada. Então basicamente é isso. Se você for vasculhar, você vai jogar os dados. Se tirar um 6, você tira uma carta lá. E quando você tirar a carta, você resolve ela, coloca de novo a carta de volta e embaralha. Então esse deck, tanto o deck de Scavenge quanto o deck de Loot, são 12 cartas. Você vai tirar a carta, resolver ela, vai colocar de novo e vai embaralhar. Então sempre dessa maneira, tá? Outro detalhe importante, quando você faz o Scavenge e é bem sucedido encontrando ou não encontrando nada, você vai pegar um token de Scavenge e vai colocar lá em cima para poder mostrar que ninguém mais pode fazer a exploração naquele lugar. E eu não estou encontrando o token de Scavenge aqui, então vou deixar para lá, porque senão o vídeo vai ficar muito bosta. Você pega um token aqui e bota aqui em cima para mostrar que você já deu o Scavenge ali, tá? No jogo físico vai ser mais. Aqui, ele aqui, ó. Então, encontrou coisa boa, coisa ruim, joga o token lá para o pessoal lembrar que não pode vasculhar lá de novo, tá? E se falhar nos dados, não precisa jogar o token não. O cara só perde a ação dele ali no turno ali. Então, o cara ele pode fazer essas duas ações, ou olhar pela porta, ou vasculhar o lugar, tá? Voltando no detalhe aqui, na hora que você for jogar o dado para poder se mover e tirar um no dado, você ganha um token de grit. Então você começa com um grit, você ganha um token de grit e coloca lá na sua ficha. Se você já tiver com os grits cheios ali, igual esse cara aqui pode ter no máximo 2 grits. Esse aqui também é no máximo 2 grits. Acho que tem personagem que pode ter no máximo 1. Se você chegou no seu máximo de grit, você é obrigado a reverter esse grit em movimento, tá? Você é obrigado a reverter o grit em movimento. Se você não tiver o máximo de grit, você pode guardar ele para usar depois. Beleza? Então, para reverter o grit em movimento, é jogar um dado e adicionar aquilo ali ao seu ponto de movimento. Então, você tirou 1 de movimento, mais 3 de movimento, 4 de movimento. Você vai ter ali naquele turno. Beleza? Então, ok, a gente já explicou o grit, já explicou aqui os range, aqui a quantidade de vida que ele tem. Aqui a quantidade de
o resultado no dado que vai decidir se você defende ou não. Como funciona a questão da defesa? Vai depender do ataque do bicho. Então, por exemplo, aqui o bicho ele vai te atacar. Então a gente vamos ver aqui o ataque dele, combate 2 e ele só dá dano melee. Então ele tem 2 dados para atacar. Aqui. A gente pega um dadinho aqui e um dadinho aqui. Então para ele conseguir acertar o cara, ele vai ter que tirar 3 ou mais nesses 2 dados. Beleza. Então ele deu um hit, né? Agora aqui esse personagem ele tem a defesa dele. Então para ele conseguir defender esse hit desse cara aqui, ele joga um dado, né, que foi o que o monstro acertou ele. Se tiver acertado ele 2 vezes, jogar 2 dados. Então ele joga um dado e se ele acertar 4 ou mais, ele consegue esquivar aí desse hit desse monstro, tá? Então aqui nesse caso aqui a gente tirou 4 ou mais aqui, conseguiu esquivar do hit do monstro e não perdeu nenhuma vida. Se o monstro tivesse acertado, então não tivesse conseguido defender o hit do monstro aqui, a gente iria jogar um dado D6, que seria a quantidade de dano que a gente ia tomar. Então tomou 2 de dano, dos 10 de vida, tomou 2 de dano. Tá? Então basicamente é assim. E da mesma maneira funciona o teste de sanidade. Toda vez que falar um teste de sanidade, vai jogar lá os pontos igual por exemplo naquela cartinha que a gente viu lá, 3 hits de sanidade. Então a gente jogaria os dados aqui. E deixa eu só pegar a carta aqui para me lembrar. Então aqui voltando nesse exemplo aqui que eu vou dar, esse Scarvenge aqui que dá 3 hits de horror, então já tipo assim, é como se você já tivesse tomado os hits, né, lá. Então você vai jogar só para defender esses hits. Então a gente vai jogar os 3 hits, né, que é os 3 dados que a gente tomou. E tem que tirar 4 ou mais no dado. Beleza, aí a gente joga os dados aqui. A gente conseguiu resistir só a um desses hits e tomou os outros 2. Então vai tomar 2 de sanidade para cada um hit que tomou. Então desses 12 pontos que a gente tem de sanidade, a gente vai perder 4 pontos, que a gente tomou 4 porradas ali da sanidade, tá? Então, basicamente, são esses as jogadas que a gente faz durante o jogo. No início do jogo, a gente vai pegar, né, os itens iniciais. Então, esse cara aqui começa com o Peacekeeper Pistol e o Sheriff Badge. Então, vamos pegar aqui os itens. Cadê? Ó, o Sheriff Badge está aqui, o distintivo e a arma. Já essa aqui já começa com Hunting Rifle, o rifle de caça. Tá, por aí, aquele aqui. Além disso, desses itens iniciais, os jogadores pegam um item pessoal randômico desses 10 aqui, ó. Então os itens pessoais, eles vão mudar de jogo para jogo, né? Então aqui no caso aqui, eles podem ser aqui, toma mais um de espírito, um de lore, um de cone. Então pode ser coisas diferentes de jogo para jogo. Se você estiver misturando as duas caixas, acredito que da outra caixa base são itens diferentes. Então você pode misturar eles e se você tiver as duas caixas base, você pode misturar eles e fica mais legal ainda. Enfim, além dos itens iniciais, cada jogador vai lá, embaralha e tira um item desse aí para poder ajudar durante a campanha. Deixa eu ver lá, então. Além disso tudo que o cara vai começar aí, ele tem 3 cartinhas iniciais, né? Então cada classe vai ter suas 3 cartinhas iniciais, que é tipo como se fosse uma skill que você inicia com ela. Você lê ali o texto ali, o testículo, e decide qual das 3 skills iniciais você vai iniciar o game. Pá,
Beleza, essa skill aqui é dessa mulher ali embaixo ali, vai só para mostrar ali e tal. Pegou o grid ali que começa e já tá mais ou menos pronto para iniciar o game, cara. Você pode dar um nome pro seu personagem, né? Se você quiser, não faz relevância no jogo, mas, por exemplo, quando você joga o modo história, a imersão ela é tão grande assim, talvez ficaria legal colocar um nome, sei lá, se você gosta de jogar RPG, sei lá. Enfim, esses são as jogadas e o que você inicia no jogo. Agora, tá, esqueci uma outra coisa. Além disso, você tem uma bag aqui, ó, que você vai colocar, é como se fosse aquelas bolsinhas que você anda ali do ladinho ali, e essa bolsa você pode suportar até 5 tokens dentro dela. No início do jogo você vai decidir entre 3 tokens que você pode levar. Esses tokens são o whisky, a dinamite, que ela é bem top, vou explicar depois, e o bandagem. Então, mais ou menos, explicando de uma maneira bem superficial, a bandagem cura seus pontos de vida, você pode levar uma delas no início do jogo, o uísque cura seus pontos de sanidade, e a dinamite é para explodir geral quando os bichos estão aglomerados, tá? Depois eu vou explicar a dinamite, parece um pouquinho complicado, mas é bem legal a dinamite. Então isso aí são os itens iniciais que os jogadores podem levar. Um detalhe importante aqui que eu esqueci. Os jogadores, os itens que você carrega, eles podem ter peso. E eles podem ter slot para você colocar algum upgrade no item. E eles vão falar se ele é de uma ou de duas mãos. Se fossem de duas mãos, estariam duas mãozinhas ali. Por exemplo, esse aqui. Ó. E esse aqui tem 3 slots para coisa ali. Ó. Quantos itens você pode carregar? Você pode carregar o valor da sua força mais 5 itens, tá? Acredito que é isso, tá? Se estiver errado aí, alguém me corrige. Mas é o valor da sua força, ou seja, esse cara que ele pode levar 8 itens, que tenha essa bigorna aqui, tá? Para equipar os itens, você pode equipar itens, deixa eu pegar aqui, um item para cada tipo de slot, por exemplo. Quer ver? Ó, deixa eu pegar aqui, só para poder mostrar mais ou menos aqui como você vê o slot dos itens. Esse aqui é um chapéu, então beleza. Esse aqui vai ser equipado na cabeça. Cadê o que você usa na mão, né? Isso aqui é item que você pode dar upgrade. Quando o item ele tem o espaço branco, é um slot. Quando o item tem um espacinho preto, é porque ele é o upgrade que você pode colocar no item, tá? Gear, Reis. Todas as cartas que tem Gear ali, é igual, por exemplo, Gear, Hat. Então não posso ter 2 chapéus, não. Esse aqui, Gear, Hope. Então beleza. É Hope ali, Reis. Gear, Hope. Corda. Todos os personagens que tem Gear, Pants. Então eu posso ter uma calça. Só que aqui, esse que não tem peso, esse que não tem peso, só que esse que tem peso. Tá? Gear, Token. Beleza, posso levar um token. Gear, Blade. Posso levar uma faca. Gear, Pistol. Posso levar, equipar, né, um pistol lá. Então, no caso aqui, como ele já tem um pistol aqui, ó,
Eu não posso equipar um diferente, tá? Então essa é mais ou menos a restrição da questão de equipar itens. Equipar e carregar são duas coisas diferentes. Carregar, você pode carregar, por exemplo, vou carregar um rifle lá na bolsa de duas mãos, vou atirando com a pistola. Quando eu precisar atirar em um range mais alto, de 8 eu troco ali para aquela carabina ali. Por enquanto eu vou ficar aqui no range 6 com 3 dados ali, que é mais garantia de acertar. Então você pode fazer isso aí, quando você fazer a troca aí dos itens quando você precisar, tá? Então, ok, explicamos aqui a questão do personagem, a questão do monstro. Vamos explicar aqui de maneira bem superficial, tá? Esse monstro, ele é um monstro grande, né? Beleza, tem 4 de iniciativa, ele tem essas características aqui que vão estar sempre ativas. Se você for enfrentar um monstro desse aqui, que seja elite, você vai jogar um dado D6 e além dessas características dele que são fixas, ele vai ter uma dessas características que vai variar, tá? Então, dependendo lá da campanha, da história que você estiver jogando, precisar colocar um monstro elite desse, você vai marcar o monstro elite com um token desse aqui, né? Para falar que o monstro é elite, vai colocar o monstro em cima do token e vai... Não, desculpa. Você vai colocar esse token em cima da ficha para mostrar qual habilidade que o monstro está ativa dessas habilidades aqui. Isso aqui é se o monstro ele ataca a distância ou melee e qual resultado no dado ele precisa para acertar o personagem. Então aqui ele não ataca a distância, somente a melee. Aqui é quantos dados ele tem para poder acertar. Aqui é quanto de dano ele dá para cada acerto que ele faz. Aqui é a defesa dele. Então, se o herói, como eu disse anteriormente, acertar ele, para o dano vai subtrair aqui automaticamente desse valor de defesa. E tudo que passar da defesa vai causar dano dele. Acabou a vida, acabou o monstro e ele morre e você ganha essa quantidade de XP aqui, tá? Por matar o monstro, ok? Então essa aí é a ficha de monstro. Detalhe importante. No início de cada turno, assim, um dos jogadores ele vai levar a lanterna, que assim, tá uma escuridão fodida lá dentro da mina, então um dos personagens vai levar a lanterna. Essa lanterna, ela tem a função de, lógico, iluminar lá a escuridão da mina, né? E para poder a gente ter uma marcação de onde a gente está na mina, ou se a gente vai estar perdendo ou está ganhando o jogo, a gente tem esses marcadores aqui, que iniciam, onde os personagens iniciam o jogo, então ali no início, né? Aqui, entrada da mina, e a escuridão onde está surgindo ali na mina, né? Então na parte mais profunda da mina, tá? No decorrer do jogo, a escuridão ela vai saindo da mina e os jogadores vão penetrando na mina. Então, um dos fatores que fazem os jogadores perder o jogo é se a escuridão chegar na entrada da mina. Então, ela saiu e dominou o mundo. Outra coisa, o jogador que tá com a lanterna na mão, né? Ele todo início de turno ele tem que fazer uma jogada de 2 dados. Isso inclusive no primeiro turno essa jogada. Então nós temos esse valor aqui embaixo. Ó. Então para cada quadrante desse que a gente entra na mina, mais difícil fica segurar a escuridão lá dentro da mina. Então o que isso quer dizer? No início do jogo a gente tem que tirar um resultado somando os 2 dados de 7 ou mais para a escuridão não progredir. No segundo quadrante 8 ou mais e no último 9 ou mais. Então a gente joga esses dados todo início de turno e aqui no caso a gente tirou 4. A escuridão da mina iria progredir ali para o 1, tá? No caso, tá?
forem números duplos, que no caso foi esse aqui, coincidência fodida, que já arrumando aqui a questão aqui da pontuação, tirou 6, andou. Mas no caso, se for números duplos, a gente tem que olhar em uma dessas fichas aqui que eu também não... Então, voltando aqui, galera, quando você for rolar para segurar a escuridão e sair números duplos aqui, a gente vai usar essa ficha aqui, ó, de Deep Event Chart. Então aqui em cima fala, ó, quando números duplos forem rolados para segurar a escuridão, ao invés de mover a escuridão, então ao invés da gente chegar aqui e mover ela um ponto ali, a gente vai olhar a questão aqui, ó, a gente vai ocorrer um evento lá das profundezas com base nos números duplos que foram rolados. Use essa planilha aqui para lanterna, tá, beleza. Então, se você tiver dentro das minas, a gente vai usar isso aqui, e se a gente tiver em outra dimensão, a gente vai usar isso. Depois eu vou falar aí da outra dimensão também. Mas enfim, olha para você ver que coisa meio fodida que é. Por exemplo, aqui você tem que tirar 7 ou mais, mas se sair dois números 6, você não supera a escuridão. Então você tem que ir aqui e ver o que vai dar um duplo 6. Então aí a gente vai ler aqui, vai resolver o que está aqui. Então mesmo você tendo tirado 12 no dado aqui de 7 que eram necessários, você vai olhar lá o efeito de um duplo 6 no Deep Event Chart aqui, ó. Tá? Então basicamente é isso. Quando todo início de turno, a gente joga 2 dados, confere se o número é maior ou menor que isso aqui. Se for menor, a gente avança com a escuridão, e se for maior, a escuridão fica onde está. Se for duplos números, a gente olha lá o que acontece. Outra coisa é a seguinte: quando a escuridão avançar para uma marca sangrenta aqui, que tem esse sangue aqui, a gente vai puxar uma carta de evento da escuridão aqui, dessas 15 cartas aqui, ó. Se quando a escuridão avançar para o Growing Dead, a gente vai pegar uma carta de escuridão crescente aqui, ó. Escuridão crescente não, é perigo crescente. Cadê Growing Dead? Growing Dead. Growing Dead, cadê, meu Deus do céu? Encontros. Opa, Growing Dead, aqui, ó. Então dessas 7 aí é só coisa ruim. A gente vai pegar o Growing Dead e vai colocar de ladinho ali e tal, pá, perto desse tile aqui. Quando você chegar, antes de resolver o objetivo do mapa, antes de abrir ali o objetivo do mapa, você vai resolver todas as cartas de Growing Dead. Então essas cartas aqui, elas vão aumentar o perigo do que está acontecendo ali dentro da mina. Então aqui do lado aqui tem uma historinha do que está acontecendo e qual o efeito que vai ter durante o jogo, tá? Então todas é o mesmo modelo. Tem uma historinha ali para dar uma ambientação e o que vai regaçar o tauba dos jogadores, tá? A do Darkness são tipo inimigos que podem aparecer, efeitos que vão dar para os inimigos. Alguns Darkness acontece ali só naquele turno, outros vão ficar permanentes no jogo. Então basicamente é isso, tá? Outra coisa que eu acabei me perdendo, né, que é muita informação esse jogo, quando os jogadores eles espiam pela porta e vão entrar ali no mapa, então a gente vira o token de exploração. O token de exploração ele pode ter algumas coisas variadas. Então vamos tirar aqui alguns aqui dos tokens de explorações, que é o mais fodido.
pegar todos aqui. Aí, ok. Como que a gente vai interpretar os tokens de exploração? Basicamente é o seguinte, se você tiver em um mapa que seu objetivo é encontrar, vamos supor, 4 pistas, então você tem que encontrar essas pistas com essa exclamação aqui dentro do círculo vermelho. Então são as pistas, tá? Esses símbolos aqui em cima são símbolos de portas que estão disponíveis para ser exploradas. Por exemplo, se a gente tivesse esse token de exploração aqui tem 3 possíveis saídas aqui nesse mapinha aqui que entrou. 3 possíveis saídas. Então a gente vira o token de exploração, ou seja, de acordo com a cartinha que a gente pegou, cadê a cartinha que a gente, foi essa aqui. De acordo com a cartinha que a gente pegou, vai ter somente uma porta disponível. Então, como a gente saber qual dessas 3 direções que vai estar disponível? A gente pega um dado e vai jogar o dado e vai conferir o resultado ali, 3 e 4. Então a disponível é a de cima. A gente vai pegar o negocinho ali de mina e vai fechar os 2 espaços ali. Então esses 2 espaços estão fechados e ali dá para a gente poder continuar depois quando a gente for para lá, tá? Outra coisa que a gente pode tirar aqui do token de exploração, ele pode ter esse símbolo aqui, ou seja, é uma viagem interdimensional. Ou seja, a gente vai colocar um espaço para ir para o outro mundo, tá? Então, mas a gente vai explicar do outro mundo depois, que deveria ter deixado isso aqui para por último, tá? Então, vamos lá. Se a gente for sofrer um encontro, a gente vai procurar o deck de encontros, tá? Então, deck de encontros aqui, beleza. A gente vai, tá? Basicamente são testes. Se a gente encontrar 2 aqui no caso, vai pegar 2 cartas e resolver. Então, basicamente vão ser 2 testes, tá? Se a gente encontrar ataque, a gente vai tirar uma carta de ameaça de acordo com a quantidade de jogadores que estão jogando. Se estiver jogando 2 personagens, a gente vai pegar só do low threat aqui. Aí tem que olhar no manual como quais são pela quantidade de jogadores, mas eu acredito que para 3 jogadores é médio, 3 e 4 jogadores é médio, para 5 jogadores é alto, é uma coisa assim, mas enfim. Quando a gente vai jogar com até 2 jogadores, a gente vai pegar desse deck aqui. Então nesse deck vai falar quais são os tipos de monstros que a gente vai enfrentar, tá? Então ele vai falar. Que a gente pode levar aqui desse deck? Que aqui fala um P aqui dentro de um dado, né? Então, como funciona? A gente tem um dado amarelo aqui, esse dado aqui, ó, que a gente vai ver a quantidade de bicho voando que vai aparecer. Então os resultados aqui acho que é 3, 4 e 5, eu acho, se eu não me engano. 3, 4, tem um 6 ali. 3, 4 e 6? Tem um 6 ali. Tem um 6. Ó. Então tem 3, 4, 5 e 6 aí nesse dadinho aí. Então a gente joga e vê quantos bichos vão aparecer. Aqui vai ser um Slasher, um do de baixo e 3 Hellbats desse aí. Tá? Então a gente sempre vai, que tiver esse dadinho, a gente vai jogar aqui e ver quantos bichos que vão aparecer. Tá? Então se for um ataque, a gente vai puxar uma carta de lá de acordo com a quantidade de jogadores. Então quanto mais para cima, mais difícil é os encontros, tá? Ambush. Ambush é uma emboscada.
Então, quando tiver um ambush, os bichos já vão spawnar em cima do herói. Como funciona isso? Vamos supor que nós estamos com dois heróis aqui dentro da sala. Então a gente tem um heróizinho aqui e a gente tem um heróizinho aqui nessa parte. Então como funciona? A gente vai lá e tirou para um ataque convencional. A gente vai lá, tirou esse bicho aqui, a gente pegou o dadinho ali, vamos ver quantos bichos que vão sair. Ó, que bosta. Foram três. Então a gente vai chegar ali e vai... Como é que é o nome do bicho que é? É o Hellbats. Slashers, Hellbats. 2, 3. No jogo físico a miniatura é mais bonitinha. A gente vai pegar o ponto mais distante ali e vai colocar uma criatura nesse ponto. Isso é um ataque convencional. A gente vai saltar um pontinho ali e vai colocar a criatura ali no outro ponto. A gente vai saltar um quadrado e vai colocar a criatura no outro ponto. Se tivesse outra criatura, a gente iria colocar ela aqui. E iria completando até completar todas as criaturas. Então teria outra aqui, teria outra aqui, teria outra aqui e assim sucessivamente até completar. No ambush ele funciona diferente. No ambush os bichos eles vão aparecer em volta dos heróis o máximo que eles puderem circular os heróis, tá? Então, aqui tá meio ruim de colocar ali, mas enfim, a gente vai circular os bichos em volta dos heróis. Se tivesse mais bichos do que espaço em volta dos heróis, a gente iria colocar o mais próximo que pudesse dos heróis, tá? Então esse seria o ambush do jogo. E por último o outro mundo, né? Que seria aí a questão da gente colocar um espaço onde é o portal e a gente coloca o espaço ali onde vai, então entrando aqui a gente sai lá no outro mundo. O que que a gente vai fazer? A gente vai embaralhar essas cartas aí e vai tirar uma e vai saber qual é o outro mundo que a gente vai. Ah, os pântanos de Jargo. Beleza, tranquilo. Então a gente vai comprar cartas dos pântanos de Jargo e vai ver qual que é o mapa que vai vir. Aí vai vir esse aqui, ó. É o mapa Tribal Altar. O que que a gente faz? A gente vai pegar o tile do como é que é o nome do trem, meu Deus do céu? Cadê? Porra, me perdi. Não sei onde eu coloquei a porra do treino. Tá, vamos pegar outro aqui, foda-se. Então aqui são corners face. Então a gente vai pegar não, tá do lado de cá. Não é essa. Não é. Tchá. Aqui achei um. Então a gente vira e coloca esse birubiru aí. Então, se for duas entradas, a gente vai usar os dois. Se for uma entrada, a gente vai usar um só. Ah, a gente vai usar ou um ou outro, ó. Entendi.
Então a gente vai jogar um dado, se tirar de 1 a 3 é esse de cá, e se tirar de 4 ou 6 vai para a direita. Entendi, entendi. Não tem token de exploração nesse corner aí. Tá, fechou. Então a gente vai lá e vai colocar esse negocinho ali. Então a gente entrando aqui, a gente sai ali e continua o jogo ali pelo pântano, até chegar um momento que você vai sair desse portal, talvez o jogo vai se concluir dentro desse outro mundo aí, tá? Deixa eu ver aqui alguma outra coisa que eu posso falar do jogo. O jogo, cada personagem ele vai ter suas próprias características, né? Igual tem um dos personagens que usa essa negócio das balinhas aqui. E cada uma dessas balas, quando ele vai subindo de nível, ele vai pegando balas diferentes, né? Então, cada uma dessas balas aqui faz alguma coisa diferente. Tem uma que dá headshot nos bichos tudo. Mas enfim. Então esse jogo, quando você joga no modo campanha, ele é muito top, porque tem questão de experiência, tem questão de dinheiro, tem questão de vender e comprar item, tem questão de aprender novas skills e novas habilidades. Para isso, o jogo ele tem um manual, né, base e um outro caderno lá que é do modo campanha, com várias informações. Quando você está indo da cidade pro objetivo, pode acontecer alguma coisa. Quando você está voltando do objetivo para a cidade, pode acontecer outra coisa também, coisa ruim, enfim. O jogo muito top, tá? Deixa eu só ver aqui se eu esqueci de informar alguma coisa. Se você tiver no outro, se você tiver no mundo normal, né, da mina e for pegar gear ou artefato, você vai pegar dos decks convencionais. E se você tiver no outro mundo e for pegar alguma coisa lá, você vai pegar do mundo correspondente, tá? É, então tem os decks correspondentes a cada um dos mundos, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, tá, eu esqueci de falar da dinamite. Quando você vai jogar dinamite, você pode jogar à distância, eu acredito que é da sua força mais 3, se eu não me engano, de distância. Acredito que é isso. Se não for, aí me corrijam depois. Enfim, quando você vai jogar a dinamite, você decide qual espaço você quer jogar. Por exemplo, vamos supor que tenham esses bichos ali. Aí você quer jogar essa dinamite ali no meio dos bichos para eles poderem explodir. Beleza, aí você decide jogar aqui num. Você decide jogar aqui. Vai pegar em todo mundo. Ok. Então o que, que você vai fazer? A gente inicialmente tem que ir pegar essa fichinha aqui. Ó. Então, aonde a dinamite cair, ela vai explodir tudo ao redor. Só que a dinamite ela pode quicar para os lados, né? Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar um D8 e você joga e vê para onde que ela vai quicar. Então, como você jogou a dinamite aqui nesse espaço, ela vai quicar para cá. Então ela quicou para cá, explodiu e vai pegar nesses bichos aqui tudo. Então esse bicho aqui não vai ser atingido pela dinamite. Então a dinamite é basicamente isso, tá? Dependendo de onde você for jogar, ela pode quicar e voltar para você explodir na sua cara, tá? Então, olha só, quando o personagem ele morre, os jogadores eles vão ter duas opções, né? A primeira é usar um token de reviver e dependendo aí da quantidade de jogadores que estiver jogando, você pode ter 3 tokens de reviver ou nenhum token de reviver, tá? Então, os jogadores usam token de reviver e já volta ali sem nenhum tipo de penalidade.
Outra forma que tem do jogador voltar quando ele morre é não ter nenhum bicho no tile que ele tiver. E os outros jogadores, lógico, vivos, né? Porque se todos morrer, acabou o jogo. E os outros jogadores vivos, ele vai usar essa planilha aqui. Cadê? Injury Chart para saber que se o nível de aleijado que ele tá. Então ele joga 2d6 e vê aqui o nível de aleijado que ele tá. Isso aqui são fraturas permanentes. Se ele tiver perdido a sanidade dele, ele vai jogar 2d6 e vai ver o nível de maluco que ele ficou. Que são coisas permanentes que vai te atrapalhar o resto do jogo. Os jogadores ainda têm a opção de, por exemplo, arrastar o jogador que está morto para uma lugar que não tenha nenhum monstro e o jogador tentar reviver lá no outro tabuleiro enquanto os outros estão ali brigando com os monstros. Então dá para fazer isso, tá? O jogador pode arrastar o outro ali, ele joga o dado de movimento lá no turno dele, e a única diferença é que para cada movimento que ele fizer, ele gasta 2 pontos de movimento para carregar um jogador para o outro lugar, tá? Então aí lá, quando o jogador vai reviver, ele vai jogar 2d6 e vai recuperar aquela pontuação de sanidade ou de vida, né? E refletir no resultado do que ele tirou do dado. Acredito que é isso, cara. Acho que eu não esqueci de nada, não. Então esse aí é o Shadows of Brigstone. Espero aí que eu tenha abordado tudo necessário para iniciar o jogo. Se as visualizações desse vídeo aí forem pelo menos razoáveis aí, eu vou falar sobre o modo campanha. Adiantando, o modo campanha é bem foda, cara, bem foda mesmo. E o jogo ele é bem mais top no modo campanha. Isso aí é só o básico para iniciar o jogo aí e acredito que é isso. Valeu aí, bom jogo para todo mundo. Falou!